Olá, seja muito bem-vindo ao Legale. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, sou coordenador da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale. A pós-graduação do Legale é nota máxima do MEC. Nós estamos aqui para estudar o Top 30. São os 30 temas mais interessantes de direito material e de direito processual do trabalho. Vamos lá? Então, o tema de hoje é o tema 2 do Top 30 de Direito do Trabalho aqui do Legale. Hoje a gente vai falar de uma novidade da reforma, que é o trabalhador intermitente, não é? Antes da reforma trabalhista, para quem não sabe, a reforma trabalhista é a Lei 13.467 de 2017, não é? A Lei 13.467 de 2017, ela promoveu uma alteração muito grande em vários dispositivos da CLT e trouxe algumas novidades. Esse nosso tema de hoje, trabalho intermitente, é uma delas. E aconteceu com a inserção no artigo 443 da CLT de algumas expressões. Vamos dar uma olhadinha como ficou o texto depois da reforma trabalhista. Vamos ver. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Isso aqui foi o que a lei acrescentou, que está aqui em azul, né? Então, o parágrafo 3º foi inteiramente acrescentado pela lei, ele não existia antes. E ele diz, considera-se o contrato de trabalho como intermitente, o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, para quem não viu, assista o nosso vídeo número 1, não é? Com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. E aí continua, que pode ser em dias, em horas, em meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto para a aeronauta. Então, muito bem. O contrato intermitente foi introduzido no Brasil nos termos do parágrafo 3º, vejam vocês, não é? Nos termos do parágrafo 3º, ele foi introduzido no Brasil de uma forma bastante ampla. Pode para qualquer atividade do empregado, pode para qualquer atividade do empregador. Uma única exceção que a lei fez foi para o aeronauta. Então, o aeronauta não pode ser contratado como intermitente. A justificativa que o parágrafo 3º dá é porque o aeronauta é regido por legislação própria. Bom, se essa for a justificativa para que o aeronauta não possa ser intermitente, então nós vamos ter muitos problemas. Por quê? Porque existem inúmeras profissões que são regidas por legislação própria, né? Os médicos têm legislação própria, os advogados têm legislação própria, os corretores têm legislação própria, os motoristas carreteiros têm legislação própria. Então, assim, a reforma trabalhista ela é de 11/11/2017, então pouco material doutrinário, não tem muita doutrina, não é? Pouquíssima jurisprudência, de trabalho intermitente mesmo, eu ainda não vi nenhuma decisão, não vi nenhum caso que tenha ido à Justiça do Trabalho, para a gente poder afirmar as coisas com taxatividade. Então, o nosso tema número 2 de hoje, a nossa conversa de hoje, ela vai ficar no campo em cima da lei. A lei diz, trabalho intermitente é aquele que tem alternância entre períodos de trabalho e períodos de não trabalho. Isso é que é muito importante, porque nós vimos no vídeo anterior, ainda que rapidamente, que na figura do empregado tradicional, ele tem que ter a habitualidade, ele tem que ter reiteração no trabalho. Então, este empregado, que não é o tradicional, é um diferente, é intermitente, ele tem esta alternância entre períodos de trabalho, períodos de não trabalho. Esses períodos de trabalho, segundo a lei, podem ser definidos em horas, em dias, em meses, não há
nenhum problema em relação ao tamanho do período de trabalho. É importante que, depois de um período de trabalho, venha um período de não trabalho, para depois um novo período de trabalho, porque é isso que caracteriza, segundo a lei, é isso que caracteriza o trabalho intermitente. É a alternância entre um período em que o empregado foi chamado para trabalhar, um período que ele não foi chamado, um período que ele foi chamado. Isso é uma invenção do legislador brasileiro? Não. Isso existe em outros países do mundo. Não, o Brasil não é o primeiro país a introduzir na sua legislação a possibilidade do trabalho intermitente. Entretanto, nos outros países, a legislação sempre restringe este tipo de contrato a determinadas atividades, como, por exemplo, atividades de bares, restaurantes, hotéis, não é? Situações de prestação de serviços relacionadas à sazonalidade, ao verão, ao inverno, a uma época do Natal, a uma época de Páscoa, ou restringe a determinados tipos de trabalhadores, jovens, pessoas que estão no seu primeiro emprego, ou, sei lá, donas de casa, mães de família, que têm outras atividades, não é? Então, não é uma coisa assim aberta e liberada para todas as pessoas e todas as atividades, como aconteceu no Brasil. Nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver como é que isso vai funcionar, se vai funcionar e onde vai funcionar. Bacana? Então tá bom. O que é preciso é que tenha alternância. Antero, o que caracteriza esta alternância entre um trabalho e um não trabalho, não é? Então, o que caracteriza a alternância é uma convocação. O artigo 452A, ele estabelece, introduzido pela reforma, que para cada vez que o empregado for convocado, seja para trabalhar 1 hora, 2 horas, 6 horas, seja para trabalhar um dia, seja para trabalhar 7 dias, seja para trabalhar um mês, cada período de trabalho tem que ser precedido de uma convocação com antecedência mínima de 3 dias, e o empregado tem um dia útil para responder se ele aceita ou não. E se não responder, isso será considerado como recusa, como ele não aceitou. E no caso do trabalho intermitente, do empregado intermitente, esta recusa não caracteriza insubordinação, como aconteceria com o trabalhador normal que nós vimos lá no tema número 1. O trabalhador subordinado, normal, CLT, não pode recusar uma ordem do empregador para trabalhar. Aqui no intermitente, ele pode, basta que ele não responda à convocação para que se considere recusa, e isso não é insubordinação, não dá justa causa, não descaracteriza o vínculo de emprego. Por quê? Porque como esse trabalhador vai viver dependendo da convocação para trabalhar ou não, é bastante natural que ele firme contrato com vários tomadores de serviço, com vários empregadores. E pode ser que quando um o convocar para trabalhar, ele já tenha assumido o compromisso de trabalhar com o outro. E é por isso que não caracteriza insubordinação. Então, o que é importante que eu quero deixar aqui registrado no finalzinho do nosso tema de hoje? O que é para ficar registrado? A característica do trabalho intermitente, parece que as pessoas, pelo que eu estou vendo na imprensa aí, televisão, jornal, parece que as empresas não entenderam isso. O trabalhador intermitente, se tiver alternância entre períodos de trabalho e períodos de não trabalho. Períodos de trabalho não é dias ou horas ou meses. Eles são marcados pela convocação. Então, para cada período tem que ter uma convocação. Convocou, trabalhou, recebeu. Ficou um tempo sem trabalhar. Convocou de novo, trabalhou de novo, recebeu de novo. Ficou um tempo sem trabalhar. Convocou de novo, trabalhou de novo, recebeu de novo. Fica um tempo sem trabalhar. É isso que é trabalho, não trabalho. Trabalho, não trabalho. Trabalho, não trabalho. É assim, é isso que vai, segundo a lei, caracterizar o trabalho intermitente. Lembrando que para cada trabalho tem que ter uma convocação e tem que ter uma aceitação do trabalhador. Ok? E assim
terminamos mais um tema deste curso Top 30. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se você por acaso não gostou, deixe aqui o seu comentário para que a gente possa melhorar nos nossos próximos trabalhos. Se você ficou interessado, venha conhecer o Legale, entre em contato conosco no nosso site e nos nossos telefones que estão aparecendo na sua tela. Assista também os outros vídeos gratuitos do Legale no YouTube. E desta série Top 30, você encontra todos os vídeos na descrição deste vídeo. Até a próxima!